Este episódio foi criado usando inteligência artificial. Continue ouvindo a segunda parte com a professora Shima Baugman, Doutrina e Convênios, sessão 45. Estamos prontos para falar sobre os sinais da segunda vinda? Eu os dividi em 3 categorias diferentes. A primeira sobre a qual quero falar é o sofrimento físico. As passagens realmente destacam essas pragas nos últimos dias, quando a Terra estiver cheia de pecado e rebelião. Descrevem esse tipo de catástrofe global que estaremos testemunhando. Portanto, temos muitos versículos sobre isso em todo o capítulo. Guerras e rumores de guerras, desolação, versículo 33, flagelo transbordante, que é a inundação. Em 31 terremotos, 33 a terra treme e os céus se abalam. 48 sol, lua escura, sangue, estrelas do céu caem. 42 sangue, fogo, vapores de fumaça. 41 os homens se matam uns aos outros, como vemos em 33, a terra está em alvoroço, todo esse sofrimento está acontecendo, e eu queria destacar algumas coisas, porque acho que vemos muitos desses sinais, e lembro-me de que no versículo 31 fala-se de desolação ou doença delineadora que cobre a terra. Lembro-me de ter pensado durante o período em que tivemos a Covid, lembro-me de que, para mim, isso mudou drasticamente minha vida, e não sei o que aconteceu com todos vocês, mas em 2020, quando a Covid fechou o mundo e o profeta nos instruiu a nos prepararmos agora para a vinda do Senhor, comecei a orar, sabe? O que posso fazer para consagrar mais minha vida e construir o reino de Deus? Essa oração mudou radicalmente minha vida. Na época, eu era reitor associado da Universidade de Utah e nunca pensei em me mudar. Achei que veria minha placa de aposentadoria lá em cima e mudei completamente meu foco de pesquisa sobre fiança, polícia e crimes violentos para como a religião muda as pessoas. Quando fui tocado e passei a lecionar na BYU, no Whitley Institute, em 2022, entrei nas mídias sociais para falar sobre Jesus e entrei no TikTok porque uma amiga minha trabalhava para a igreja e disse: eu gostaria que pudéssemos combater algumas das trevas no TikTok e representar a igreja. Em minha mente, recebi esse estímulo 4 ou 5 vezes e o ignorei até que na 5ª ou 6ª vez o Espírito me disse: você deve entrar no TikTok e começar a compartilhar sobre Jesus Cristo. Sinceramente, devo dizer que essa foi a coisa mais assustadora que já fiz. Com certeza, mais assustadora do que nadar com tubarões. Muito mais assustador do que ser separado de minha mãe quando ela foi para a prisão. Até mesmo sobreviver à guerra. Quando entrei no TikTok pela primeira vez, foi muito assustador. Comecei a compartilhar meu testemunho e me lembro de perceber que um membro muito crítico do meu corpo docente na Universidade de Utah havia assistido ao vídeo, porque você sabe como é possível ver como as pessoas assistem. E fiquei com um frio na barriga ao pensar que minha vida secreta como evangelista do TikTok estava agora à vista de todos, e que eu certamente teria problemas como funcionário público e reitor falando sobre Jesus online. Para entender como isso é assustador e louco para mim, porque, quando era criança, eu mencionava que era perigoso mudarmos nossa fé do Islã para o cristianismo. Por um tempo acho que nunca contei isso a vocês, mas eu ia à igreja com um nome falso. Então, eu não era Shima Baradaran, era Shauna Barad. Minha irmã era Marissa Barad. E minha mãe era Nancy. Mudamos todos os nossos nomes porque tínhamos muito medo de que alguém descobrisse e do perigo que representaria para nossa família o fato de mostrar que havíamos nos convertido. Sempre fui reservada em relação à minha fé e introvertida, e de repente estou fazendo vídeos proclamando minha fé para todo o mundo ouvir. E isso é um perigo. Sei que, como esse foi um estímulo que tive em meu coração e o segui, vou orar para que nenhum mal aconteça a mim e à minha família. Sei que foi a coisa certa a fazer, porque fui inspirado muitas vezes a fazer isso. Lembro-me de quando a Covid chegou e pensei que seria um período difícil. E então a Covid, de fato, levou meu irmão em dezembro de 2020 e foi um momento, uau! Foi um momento real para minha família e para mim. Foi impressionante, para dizer o mínimo. Versículo 35. Não se perturbe.
Não se preocupem, vocês podem saber que as promessas que lhes foram feitas serão cumpridas. Versículos como esse, mensagens como essa, ajudam você a seguir em frente em meio às coisas que você descreveu, Shima. Esse é um flagelo que transborda, uma doença desoladora cobre a terra. Os homens endurecem o coração, pegam a espada para matar uns aos outros. São coisas bem gráficas, mas o Senhor diz: não se perturbe. As promessas que fiz serão cumpridas. Eu estava lendo o livro de Steve Harper, Fazendo Sentido de Doutrina e Convênios, e ele disse que a irmã Patricia Holland contou sobre seus próprios medos durante uma tempestade violenta que assolou sua vizinhança, no momento em que ela ouvia as notícias sobre caminhões semi-reboque, 20 deles sendo derrubados na beira da estrada. Verdadeiramente amedrontada, ela pensou no recente genocídio em Kosovo, no massacre em uma escola no Colorado, nos assassinatos na Biblioteca de História da Família em Salt Lake City e na iminente chegada do ano 2000. Então, já faz um tempo, ela sussurrou para o marido apóstolo: você acha que este é o fim? Está tudo acabado? Ou prestes a acabar? Ele respondeu que não, mas não seria maravilhoso se fosse. Portanto, sabemos como ver isso. O Senhor está sendo misericordioso ao nos dizer como será. Podemos saber, sim, isso é o que eles disseram que aconteceria. Mas também sabemos o que está por vir. Isso é melhor. Esse é o versículo 44. E então me procurarão. E eis que virei, e ver-me-ão nas nuvens do céu, revestido de poder e grande glória, com todos os santos anjos. E quem não me procurar será rejeitado. Isso é emocionante. O outro sinal físico sobre o qual eu gostaria de falar é o que se refere a incêndios. Em janeiro, tivemos alguns incêndios bastante proeminentes em Los Angeles. Tenho 2 melhores amigos lá que vivem ansiosos com a possibilidade de perderem suas casas, imaginando como poderiam lidar com isso. Podemos aprender muito com o fato de estarmos tão próximos a esses incêndios, pois o desastre e a devastação, como sabemos, também estão chegando em nosso futuro. Minha melhor amiga Heather tinha 2 irmãos que perderam suas casas naqueles incêndios, e ela descreveu a rapidez com que os incêndios ocorreram e como as vidas foram destruídas instantaneamente. E ela disse que Los Angeles, durante esse período, foi apocalíptica. O céu estava escuro, muitos estavam desabrigados, havia confusão. Ela disse que foi uma loucura porque as pessoas não trouxeram nada de suas casas nessas regiões quando foram evacuadas, porque já haviam sido evacuadas tantas vezes antes apenas para voltar para casa. Mas dessa vez foi diferente. Nunca se sabe quando o aviso é real ou quando é apenas uma prática. E é por isso que nunca sabemos quando Jesus Cristo virá, porque veremos essas devastações e não saberemos. Quero lhe contar algumas histórias que foram incríveis como ela descreveu. O irmão dela, Jeff, enviou a esposa e os filhos para uma zona de evacuação e passou várias horas convencendo os vizinhos idosos a evacuar. Muitos não queriam evacuar por causa da dificuldade de locomoção, pois havia tantos alarmes falsos anteriores que eles não queriam ir, mas 150 das 200 casas de sua comunidade foram queimadas. Então, eu só penso na bondade e na luz, na beleza das cinzas de pessoas que serviram umas às outras. Ela também descreve minha amiga Heather, a bispos da ala Palisades e Mira Vista, cujas estradas foram fechadas. Foi uma loucura, mas eles foram de bicicleta para as casas, deixaram sua irmã Adrienne, que tem um filho na faculdade, entrar em uma de nossas capelas desde que era jovem. Mas o bispo foi o primeiro a entrar em contato com ela para informá-la sobre as condições de sua casa, e ela ficou muito grata por isso. O bispo encontrou o número dela nos registros da igreja, e acho que há muitas lições aqui com essa beleza das cinzas. O que também é muito bonito é que o prédio da igreja, em Palisades, foi preservado nessa área quando tudo ao seu redor foi queimado, inclusive todas as outras 5 igrejas, o que é um milagre. Assim que as coisas se estabilizarem, as pessoas têm um plano nessa área de compartilhar nosso prédio com todas as outras congregações para que elas também possam ter um lugar para adorar. Um milagre e tanto. A maior lição disso para mim é que a destruição vem com as calamidades. Mas, quando sabemos sobre você,
temos uma maneira de lhe proporcionar alívio e amor e estamos preparados. Isso é fantástico. Adoro a família da ala que a igreja proporciona. Falamos sobre isso antes, John, com o Dr. Casey Griffiths. Os benefícios e as bênçãos de estar na igreja devem fazer parte de não ser perturbado. Algumas das mais belas histórias e o caráter das pessoas são realmente revelados em momentos como esses incêndios. Os heróis não são celebridades ou atletas. Os heróis são essas pessoas comuns. Eles são como nós tentando ajudar você. Eles são como nós. Eu adoro isso. Há esse belo momento no versículo 5 em que o Senhor diz: um anjo tocará a sua trombeta e os santos que dormiram sairão ao meu encontro na nuvem. Não é de admirar que o Elder Holland dissesse: não seria maravilhoso? Sim, se fosse. Não seria maravilhoso se fosse possível ver todos aqueles que dormiram ressuscitarem? Pense nisso em meio a toda essa dificuldade e linguagem assustadora da segunda vinda, sabendo que você verá seus entes queridos novamente nesse exato momento. Pessoas que se foram muito antes de você. Essa é uma bela ideia. Isso nos lembra a descrição do dia grande e terrível. Estamos recebendo algumas coisas realmente ótimas e algumas coisas realmente terríveis, mas algumas coisas realmente ótimas também. Até mesmo os santos com quem ele está falando, em 1831, eles dormiram, mas ressuscitarão. Joseph e Emma, Brigham, Heber, Violet, Hiram e Mary Fielding. Com quantas pessoas você gostaria de conversar? Fale sobre celebridades. Certo? Começaríamos a apontar todas as nossas celebridades da história da igreja. Edward Partridge, Lydia Partridge. Quero conhecê-los. 4 dos meus filhos não conhecem seus avós nem meus pais. Portanto, essa será uma chance. Está vendo aquela nuvem ali em cima? Esse é o vovô. Sim, aqui está ele. Vovô, venha conhecer seus netos. Fizemos uma espécie de alusão a isso anteriormente. Acho que o segundo tema de todo esse capítulo é como reagimos à segunda vinda. É com ansiedade? Ficamos perturbados ou zombamos? É outra coisa que é mencionada e sobre a qual não pensamos com frequência na segunda vinda. Além disso, o versículo 26 e 27 fala que o amor se esfriará, que algumas pessoas não perceberão a luz no versículo 29, que eles endurecerão seus corações contra mim em 33, que os ímpios amaldiçoarão a Deus e morrerão em 32. Há muito disso. Quero realmente me concentrar no versículo 26, que começamos falando anteriormente sobre o fato de que o coração dos homens falhará. Ele também menciona Moisés 8. O que isso significa quando o nosso coração falha? Se tivermos dúvidas, ainda podemos voltar nosso coração para ele? Muitas vezes, quando penso no coração, ele é um símbolo de nossos desejos, o centro de nossos desejos, de nossa lealdade. É um símbolo figurativo de nossa fé e de nosso amor a Deus. Acredito que, quando pensamos em nosso coração batendo 100 vezes por minuto todos os dias, o dia todo, no ritmo perfeito das necessidades de nosso corpo para nos manter saudáveis e prósperos, penso nisso como um símbolo do amor de nosso Salvador. O amor que ele tem por cada um de nós. E quando perco de vista o amor constante e inabalável de Jesus por mim, isso é simbolizado pelos batimentos cardíacos. Sinto que meu coração está falhando e fico com ansiedade e preocupação em vez de uma batida constante e reconfortante para mim. Essa preocupação é como um canário na mina de carvão. Sei que quando estou preocupado, meu coração não está batendo constantemente com Cristo. Ele não é o centro da minha vida. Esquecendo-me de que ele já venceu, a preocupação que tenho demonstra que não estou confiando nele. Estou permitindo a entrada do medo. Sabemos que seu plano abrange todos nós, que seu amor e expiação são a única maneira de sobrevivermos a todas essas condições mortais malucas. Lembro-me de uma ocasião, no ano passado, em que algo realmente difícil aconteceu com um dos meus filhos, e eu estava muito magoada e preocupada, e fiz um plano para conversar com ele sobre isso. Lembro-me de ter dito ao meu marido exatamente o que eu iria dizer,
uma lista de tópicos. Era isso que ia acontecer. Naquela semana, passei a ir ao templo sempre que possível. Aconteceu que eu pude ir mais do que o normal, e orei sobre esse problema. E enquanto orava sobre ele, o Senhor me disse claramente: você não vai dizer uma palavra sobre isso e vai continuar amando. Foi uma coisa chocante. Mas é como se eu pudesse deixar meu coração se entregar a ele e ter seu ritmo constante, me confortando, em vez de deixar a preocupação e o medo tomarem conta. Cara, eu gostaria que o Espírito dissesse isso para mim com mais frequência. Não fale mais. Tive uma experiência semelhante. Aconteceu algo que não estava certo, não era justo, não era bom. Quanto mais eu ponderava, mais percebia que não havia nada de bom em confrontar isso. O melhor é deixar para lá. Isso foi interessante. Gosto muito de sua perspectiva. Seus corações lhes falharão. Eu sabia que não eram os corações físicos e senti que, talvez, a consciência das pessoas falhará. A bondade, a misericórdia e a empatia das pessoas falharão. E talvez todas essas coisas também façam parte do problema. Você pode ver a palavra coração aparecer novamente. Versículo 29. Eles desviam seus corações de mim. Versículo 33. Os homens endurecerão seus corações contra mim. Se você pegar essas 3 frases, seu coração lhe falha, você desvia seu coração do Senhor e endurece seu coração contra ele, você está em uma situação muito ruim. Gostei do que você disse, Shima. Fique atento a esses canários, a esses sinais de que isso está acontecendo. Dê a volta por cima. Versículo 49. Esse versículo é interessante porque, quando pensamos em zombar dos outros, zombar de Deus ou de coisas sagradas, ele diz no versículo 49, e a calamidade cobrirá o zombador, o escarnecedor será consumido. Eles vigiaram a iniquidade e serão afiados no versículo 49. O Senhor fará ouvir a sua voz, e os que se riram verão a sua loucura. Acho que isso é muito interessante porque, se realmente pudermos relacionar o escárnio e o desprezo a Satanás, o texto de Moisés 7, versículo 26, nos diz que ele viu Satanás, que tinha uma grande corrente na mão e cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos se alegraram. Ao pensar em zombaria, acho que esses são pecados especialmente prejudiciais. Talvez não nos relacionamos com a zombaria, mas acho que a praticamos. E sabe como é? Revirar os olhos para alguém, rir de alguém, zombar de qualquer ato justo ou ato gentil, tirando sarro às custas de outra pessoa quando ela não faz parte da diversão. Acho que o que você faz no início do programa, em todos os episódios, Hank, é obter a permissão do John para fazer uma pequena piada sobre isso. Mas isso é diferente. Mas quando você faz isso pelas costas de alguém e sobre essa pessoa, quando ela não faz parte da piada, é particularmente injurioso. Acho que é uma ofensa a Deus, porque penso em como estamos atacando suas criações mais preciosas, seus filhos, e estamos adaptando um dos estratagemas favoritos de Satanás. Quando zombamos dos outros e desonramos a imagem de Deus neles, acho que tiramos a dignidade da vítima e corrompemos o coração do agressor, tornando mais difícil para ele se arrepender e mudar. Esse é um pecado do coração. Ele semeia a discórdia e prejudica os outros. Ele reflete essa profunda falha de amor e humildade. Lembro-me de que, quando era criança, eu era particularmente ridicularizado porque, como mencionei, entrei na 2ª série, sem falar inglês com meus pais, que haviam deixado tudo. Tínhamos pouco dinheiro. Então, eu ia para a escola provavelmente cheirando a comida persa, o que não era normal. Eu usava roupas feitas em casa, que não eram legais. Lembro-me de que as pessoas costumavam zombar de mim por ser do Oriente Médio. Eu era chamado de terrorista. Alguém me chamou de filha de Saddam Hussein na época da guerra do Iraque. Lembro-me de contar aos meus pais que claramente não entendiam direito a cultura, como eu era ridicularizada, e eles diziam: bem, diga a eles que os persas têm uma cultura de 3.000 anos e que nós inventamos a álgebra. Vá em frente e diga isso a eles, né? Eu dizia: não, você não entende a cultura do ensino fundamental e médio. Esta é uma amostra do que meu filho chama de
minhas histórias deprimentes de imigrantes que conto a eles, mas as repito com frequência. E estou começando a contar para os meus filhos mais novos, agora com 8 anos, porque quero que eles vejam a mãe e as crianças na escola que têm aparência e comportamento diferentes, e que não tem ninguém com quem se sentar e de quem podem zombar por serem diferentes. Porque acho que a zombaria é uma tentação para todos nós. Adoro o fato de meu sogro, Gary, ter dito ao meu marido quando ele era adolescente, algo que o acompanhou por toda a vida. E não há muitas histórias que não sejam lisonjeiras sobre meu marido, porque ele é muito humilde quando era adolescente. Ele estava tentando entender as coisas, e houve um momento em que ele riu, às custas de outras pessoas, e seu pai viu e disse: Ryan, por que você acha que sua amiga Blair foi eleita a rainha do baile? Você já notou isso? Ele nunca tira sarro de ninguém. As pessoas o amam porque ele é sempre gentil. E devo dizer que nunca vi meu marido zombar de ninguém de forma cruel. E adoro essa lição porque acho que os estudos mostram que as pessoas populares são simplesmente mais gentis com as outras pessoas. Elas não são mais engraçadas, não são mais inteligentes, não são mais ricas, não são mais bonitas, não são melhores atletas. Não só não zombar das pessoas nos ajuda a ficar mais próximos do Salvador e a erradicar Satanás de nosso coração, mas também nos ajuda a conquistar mais amigos na vida. A ironia da história é que meu sogro, que tem a fama de ser... Vocês se lembram do boneco Elmo que fazia cócegas em mim? Vocês se lembram daquele boneco antigo, o Elmo que fazia cócegas? Então ele era CEO da Fisher-Price quando criaram esse boneco, e era um brinquedo muito popular, mas ele ria quando você fazia cócegas nele. Espero que isso nos ajude a lembrar dessa história, porque quando você ri para fazer cócegas, tudo bem. Mas se estiver rindo às custas de outras pessoas, isso é proibido. Acho que, quando adultos, ficamos mais astutos em nossas zombarias e eu sou culpado disso. Compartilho artigos de zombaria ou memes políticos ou de celebridades, achando que não há problema porque não se trata de alguém que eu conheço. Não fui eu que disse isso. Estou apenas repassando, certo? Ou dando risada de comentários que são muito zombeteiros. Só acho que, às vezes, preciso ter cuidado, pois estou sempre machucando alguém quando estou zombando, e isso é uma ferramenta do diabo, e não quero usar nenhuma de suas ferramentas, porque Cristo não zombaria. Nós sabemos disso. Uau, que grande lição! Lembro-me de você nos dizer no ano passado que Ryan não é fofoqueiro. Ele até diz: Shima, você sabe, você quer desabafar? Vou lhe contar sobre isso. E ele disse: bem, eu simplesmente não gosto de fofocas. Acho que é de família, porque conversei com minha cunhada e ela disse que o marido dela é igual. Acho que eles foram ensinados ou é genético. Seja o que for, eles não fazem fofoca. Eles não se sentem à vontade para dizer uma palavra indelicada sobre alguém em qualquer contexto, o que é notável. Também vejo isso no John. Passei anos com ele. Sim. Com o John. Acho que tenho mais fotos com o John do que com qualquer um dos meus filhos. John simplesmente não faz isso. Ele simplesmente não zomba de outras pessoas e se recusa a fazer fofoca. Mesmo quando tento zombar e fazer fofoca de todo mundo, ele simplesmente se recusa a participar. Não sou tão bom quanto você pensa. Não consigo viver de acordo com seus adjetivos. Mas me lembro daquele discurso do Elder Creek Colford, onde ele disse que seu nome está seguro em nossa casa. Você se lembra disso? Eu me lembro disso. Essa ideia de que eu preciso viver melhor, mas esse versículo 50 é demais. A calamidade cobrirá o zombador, o escarnecedor será consumido. Os que vigiam a iniquidade. Parece que estou apenas esperando que você cometa um erro. Estou olhando para você bem de perto. Serão cortados e lançados no fogo. Uau! Que versículo! E veja esses 3 descritores, aqueles que zombam, desprezam e vigiam a iniquidade. Se você está vivendo dessa forma, passa muito tempo zombando, desprezando e observando as pessoas pecarem, de acordo com o versículo 50, esse é um lugar terrível para se estar. Você precisa sair daí. Shima, você também leciona na BYU. Estou impressionado em sua maior parte. A grande maioria, ocasionalmente, terá um aluno em sala de aula que dirá algo estranho.
e é muito raro que os alunos riam ou zombem. E eu tenho uma visão de todos os 200 deles, Sim, bem na minha frente, e eles sorriem. Você sabe, eles sorriem, mas lhe dão um olhar de conhecimento, mas não zombam. na verdade, acho que talvez seja mais difícil para a nossa geração, porque acho que uma das coisas bonitas sobre a geração Z é que eles têm mais empatia do que nós. Acho que nos acostumamos a achar que não havia problema em tirar sarro das pessoas. Quero dizer, pense nos termos que costumávamos usar e que não são mais apropriados para serem ditos, mas que usamos regularmente. Mas eles simplesmente cresceram em uma época mais empática. Acho que eles são melhores nisso. Talvez as pessoas com 40 anos ou mais precisem pensar sobre isso e as mais jovens digam: é claro que eu nunca zombaria. Certo? Sim, é. Porque você sente que talvez eu esteja me vingando de alguém de quem não gosto. Estou realmente impressionado com o que você disse. Essa é uma ferramenta do adversário? Há diferentes maneiras de abordar isso, e embora possa parecer bom, terá um sabor ruim. O senhor não vai fazer isso. Gosto muito disso, Shima. O terceiro grande tema que vejo com os sinais da vinda é o que eu chamaria de luz do convênio. E isso aparece em alguns versículos, mas ele diz nos versículos 9 e 10: Enviei a minha aliança eterna ao mundo para ser uma luz para o mundo e um estandarte para o meu povo, e para que os gentios a busquem, e para ser um mensageiro diante da minha face, para preparar o caminho diante de mim. E no versículo 28, uma luz irromperá entre os que estão sentados em trevas, e será a plenitude do Evangelho. E sabemos que parte dessa luz é Deus e Jesus Cristo, aparecendo ao menino Joseph Smith. Mas acho que há também essa responsabilidade que vem com o nosso convênio. Essa luz do convênio exige que façamos um pouco mais. E como falamos sobre Mateus 24, qual é o nosso papel? Bem, também precisamos ajudar os famintos, os que estão na prisão e os que estão doentes. Não podemos simplesmente nos esconder como reclusos até que o Salvador venha, o que às vezes é o que queremos fazer, certo? Com a segunda vinda, é como se ignorássemos todo o pecado, mas não podemos ignorar o sofrimento e dizer: bem, as pessoas causaram isso a si mesmas, porque o Salvador deixa bem claro que devemos estar em nossas comunidades e servir. Considero meu trabalho com os presidiários como um serviço ao Senhor, e tive a oportunidade, como você, John, há pouco tempo, de visitar o ramo de Bear Creek da igreja em West Salt Lake City. Lembro-me de ter me encontrado com alguns santos incríveis que são voluntários e passam todos os dias na prisão quando não precisam. Eles são voluntários lá com pessoas que são acusadas de assassinato e estupro, e muitas delas cumprem penas de prisão perpétua. Embora você veja o sofrimento lá, os 50 homens com quem conversei tinham esperança em seu Salvador. Lembro-me de perguntar a eles: quantos de vocês sentiram a voz de Deus ficar mais alta desde que foram encarcerados? E quase todos levantaram a mão, porque acredito que o Salvador está reunindo seu povo, como disse o Elder Don Clark. Não sei se você o conhece. Ele preside todos os ramos prisionais em Utah. Ele disse: Jesus Cristo está andando pelos corredores dessas prisões entre aqueles que pecaram de maneira abominável. Se pudermos compartilhar sua luz até mesmo com aqueles que estão na prisão, como ele está fazendo, poderemos brilhar a luz do convênio e ser seus mensageiros, como diz o versículo 9, e diante de sua face, preparando-lhe o caminho. Há algumas coisas sobre as quais eu gostaria de falar para manter essa luz eterna do convênio que temos na reunião. Uma delas é tentar ouvir sua voz hoje. Isso é mencionado em todo o capítulo, mas no versículo 6 é dito: ouçam, ó povo da igreja, ouçam a minha voz, enquanto ela é chamada hoje, e não endureçam seus corações. A maior parte desse capítulo é uma admoestação para aguçar nossos ouvidos, começarmos a vê-lo em todos os lugares com urgência e nos concentrarmos em levar outras pessoas a ele. O melhor amigo do meu filho, o Elder Scout Humphrey, está servindo em uma missão de língua espanhola em Orlando. Ele descreveu recentemente que ele e seu companheiro estavam orando mais e com mais fervor do que nunca, e oraram especificamente para encontrar um pai que eles pudessem contatar pelas mídias sociais, que tivesse uma família e estivesse preparado para receber o Evangelho.
Ele descreve que nem 10 minutos depois, um homem chamado John enviou uma mensagem e eles imediatamente ligaram e ele disse: "Este é Jesus?" Eles responderam: "Tipo, somos amigos dele", porque foi muito rápido depois que ele escreveu, e ambos riram e marcaram um horário para se encontrarem no prédio da igreja. 40 minutos depois, o Elder Humphrey e seu companheiro estavam andando de bicicleta mais rápido do que nunca. Eles chegam à capela. John sai de sua caminhonete com uma jaqueta bomber. Ele tem um cachorrinho maltrapilho chamado Nino, que ele descreve. Ele é de Colômbia, é um pai de família e está pronto para receber o evangelho. Eles lhe mostram a igreja e ele para na pia batismal e explicam que Jesus Cristo ordenou que todos nós fôssemos batizados e que isso deveria ser feito sob a autoridade de Deus. E ele dá uma olhada ao redor. Ele amarra Nino ao piano, senta-se e diz: "Bem, quanto tempo essa pia vai levar para encher?" E eles dizem: "Bem, cerca de 2 ou 3 horas." Então ele disse: "Posso esperar." Os missionários disseram: "Bem, você não pode ser batizado hoje, mas podemos fazer isso no próximo domingo?" E ele disse: "Tudo bem, acho que posso esperar 9 dias, mas essa é a urgência com que João queria ser batizado e a urgência com que os missionários estavam agindo. É uma coisa muito bonita. Todo esse capítulo está nos admoestando a fazer isso hoje. E eu penso, será que costumo agir assim? Acho que nem sempre. E acho que esse foi um exemplo muito bonito para mim. Nas Escrituras costuma ser chamado de hoje. Então é como se você tivesse apenas hoje para se preparar. Mas você não acha que essa é a frase de Hank? Temos até o hino. Hoje, enquanto o sol brilha, trabalhe com vontade. Hoje, trabalhe enquanto pode. É esse dia de provação que desde a queda, tudo bem. Estou lhe dando um estado probatório para se preparar porque Deus está voltando. Quando vejo o dia de hoje, penso que sim, mas o dia vai acabar, e foi isso que vimos anteriormente. A colheita terminou e sua alma está não salva, portanto, gosto da urgência. Que história fantástica! Obrigado, Shima. Muito obrigado. Outra coisa que acho que você sabe, no que diz respeito a manter a luz da aliança, é procurá-lo constantemente. Falamos um pouco antes sobre o versículo 44. Eles me procurarão. Acho que parte do nosso trabalho de vigiar Jesus é nos voltarmos para ele diariamente, orar sobre como podemos ajudar a promover isso. Acho que devemos fazer isso como uma criança pequena. É assim que penso sobre isso. E quando penso que, como mãe, estou voltando da BYU para casa, entro pela porta e tenho todos os meus filhos por perto, certo? Meu filho de 17 anos não olha para o meu filho de 8 anos como se ele fosse chegar em alguns minutos e me perguntar se pode comer ramen. Meu filho de 6 anos vem me dar um abraço nos primeiros minutos, mas minha filha de 20 meses fica na porta dos fundos desde que ouve o carro entrando na garagem, dando risadinhas de excitação, precisando estar em meus braços assim que entro, e isso me faz pensar: como estou esperando pelo Salvador? Será que estou esperando por ele como uma criancinha faz, com aquele entusiasmo e reconhecimento e o desejo de olhar para seu rosto e abraçá-lo novamente? Esse é o tipo de entusiasmo que temos quando Cristo nos diz para sermos como uma criancinha. Esse é o tipo de coisa em que quero pensar quando estiver esperando que ele venha. Será que estou tão animado assim? Será que estou esperando para segurar seu rosto e abraçá-lo como a minha criancinha está fazendo? Ela não consegue me soltar nos primeiros 5 minutos em que entro em casa. Ela só quer me abraçar. Será que estou fazendo isso? Acho que esse é um ótimo lembrete. O Senhor menciona, e talvez você faça isso mais tarde, Shima, mas ele menciona o versículo 56, a parábola das 10 virgens. E parece que essas são aquelas que estão vigiando como a criança de 20 meses, pois as que são sábias e receberam a verdade, tomaram o Espírito Santo como guia. Elas não foram enganadas. Isso é lindo. Essa pode ser a receita para se tornar isso. Estou pronto e animado. Estou observando. Hank, tenho em minha margem os opostos porque adoro fazer isso com as Escrituras, certo? Aqueles que não são sábios não receberam, e receber para mim significa ser aceito nas Escrituras. Aqueles que não são sábios não receberam a verdade e não tomaram o Espírito Santo ou o Espírito Santo como seu guia.
E há tantos outros guias por aí dispostos a tentar guiá-lo que não são o Espírito Santo. E esse é um pensamento um tanto preocupante, não é? Bem, eu sou guiado pelas tendências sociais, há tantos guias falsos por aí, e, é claro, eles seriam enganados. E que melhor guia poderia haver do que o Espírito Santo? Shima, acho que você concordaria que se trata de fidelidade a Cristo. Na verdade, há um devocional da BYU, não sei se você já o ouviu, John, chama-se Dar Todo o Nosso Coração a Cristo. Foi lançado no ano passado, um devocional incrível. Não consigo me lembrar do nome da autora, mas ela foi espetacular e, na verdade, mencionou a parábola das 10 virgens. Então, aqui está, na seção 45, e maravilhosamente, outra coincidência, ela falou sobre isso aqui. Vou lhe contar o que ela disse. Shima, você deve gostar muito dessa palestrante. Ela disse que, na parábola das 10 virgens, Cristo é o noivo e metade das virgens não está preparada e não pode encontrá-lo. Todos nós somos convidados a nos vermos como o noivo. Todos nós somos convidados a nos ver como essas mulheres. Esse é o versículo 57, que remete a Mateus 25. Aqueles de nós que não estão comprometidos e não enchem nossas lâmpadas com óleo, não podem se juntar a ele para a festa de casamento. Não imagino que seja porque Jesus nos proíbe de nos unirmos a ele. Mas, assim como em um casamento, quando não somos fiéis ao nosso cônjuge e colocamos os outros em primeiro lugar, não temos a intimidade necessária para prosperar no casamento e para nos unirmos. Da mesma forma, em nosso relacionamento com Cristo, não há nada a esconder. Ele conhece nosso coração, nossos segredos e nossos pecados preferidos, e ainda assim nos ama. Ele nos ama tanto que nos convida a vir e ser purificados de nossos pecados, para que possamos sentir seu amor sem reservas. Esse é um ótimo comentário sobre os versículos 56 e 57. Portanto, colocaremos um link para esse devocional em nossas anotações do programa. Ele se chama Deixe-me Ver Quem o Deu, entregando todo o nosso coração a Cristo. Oh, uau! De Shima Baugman. Esperamos que todos ouçam esse devocional esta semana. Essa é a assustadora Shima, dando um devocional da BYU. Como é isso? Ah, cara, eu estava tremendo. Meus braços estavam fisicamente presos. Foi a coisa mais assustadora que já fiz, além de entrar no TikTok. Na verdade, acho que isso foi ainda mais assustador. Sim, era ainda mais assustador. Devocional da BYU. Normalmente você está cercado de amigos. Sim, isso é verdade, é isso mesmo. Talvez não no TikTok. É exatamente isso. O próximo tema sobre o qual eu gostaria de falar é sobre os belos versículos que falam sobre permanecer em lugares santos. O Senhor promete que se seus discípulos permanecerem em lugares santos e não forem movidos, Sião será estabelecida como um lugar seguro, nos versículos 66 e 67. Mas como fazemos isso? Bem, acho que é o oposto de, na verdade, quando você volta ao versículo 29, é o oposto de desviar nosso coração dele por causa dos preceitos dos homens. Acho que quanto mais tempo passamos em lugares santos, mais santidade buscamos. E Ezra Taft Benson disse que homens e mulheres santos permanecem em lugares santos. E esses lugares santos consistem em nossos templos, capelas, lares e estacas de Sião. Lembro-me, durante a Covid, de como meu lar parecia sagrado quando meus filhos e meu marido abençoavam e distribuíam o sacramento. Havia apenas o suficiente para cada pessoa de nossa família levar, e como isso foi pessoal. Na semana passada, também tive a oportunidade de ir ao ramo de transição de nossa igreja. É basicamente um ramo onde as pessoas que não podem frequentar nenhum outro lugar podem ir devido ao tipo de sentença que receberam. Há restrições quanto ao crime que cometeram. Elas só podem ir a esse ramo. Não podem ir a uma ala doméstica onde haja crianças. E a maioria das pessoas neste
Henderson, neste ramo, está trabalhando para recuperar sua condição de membro da igreja. Lembro-me de ter ido à reunião sacramental, que é um serviço de adoração. O que acontece é que alguém se apresenta e faz uma oração sacramental e eles a leem. É como um sacramento seco. Não se passa pão nem água, porque a maioria das pessoas ainda não pode tomar o sacramento. Eles não foram rebatizados. Lembro-me de sentir que foi o momento mais sagrado que já senti, sentado em completo silêncio. Todos estavam com a cabeça baixa, lágrimas foram derramadas. O poder do Espírito era mais forte do que qualquer outro momento que já senti em uma reunião sacramental. E nunca desejei tanto o pão e a água em minha vida. Tenho a oportunidade de tomar esse emblema do corpo e do sangue de meu Salvador. Eles ainda não podem aceitá-lo, e por isso anseiam por isso em lágrimas, porque não podem mais aceitar esse símbolo, esse convênio. Senti fortemente que este é um lugar onde Deus está habitando aqui, e Deus os está ajudando a tentar chegar a esse lugar para que possam voltar. Uau! Se vocês não se importam, vamos falar sobre vir para Sião. O que vocês pensam quando pensam nisso aqui? Aqui estamos em 1831. Sião está na mente do Senhor. Ele continua mencionando-a. Por fim, Joseph sabe o que precisamos fazer para construir Sião. John, o que lhe vem à mente quando você pensa nessa palavra Sião? Tentei refletir sobre um lugar onde todos amam a Deus e amam o próximo. Sim, quanto mais penso nisso, mais me pergunto: será que existe um departamento de polícia? Haveria fraude? Haveria roubo? Eu ficaria sem emprego, posso ver isso. E não seria bom não ter mais esse trabalho? Quero dizer, imagine um lugar onde todos amam a Deus e amam o próximo. E se você deixar sua carteira cair em algum lugar, você sabe que ela será encontrada. O livro Doutrina e Convênios fala da causa de Sião. É para isso que estamos trabalhando, e não sei se algum dia chegaremos lá. Não é maravilhoso imaginar esse tipo de Sião? Acho que era isso que os santos tinham em mente. Um lugar onde haveria muita paz. E sei que a teremos depois desta vida. Bem, eu penso em Moisés recebendo pela primeira vez essa lei superior. Os israelitas não estão preparados. Ele volta e recebe os 10 mandamentos. Você pensa em Joseph Smith revelando essa ordem unida de uma sociedade de Sião e nós ainda não estamos prontos para isso. Sabemos o que isso implica. É amar a todos. É ter todas as coisas iguais e dedicar nossa vida completamente a Cristo. Acho que essa é uma meta muito boa. Porque sei que não estou presente em meu coração ou em minha vida na maneira como trato as pessoas. E sabemos que, ao longo da história do mundo, Deus tem tentado nos levar até lá. Ele quer que estejamos em Sião. Sabemos que chegará o dia em que Cristo virá e nós estaremos lá. Será que podemos nos aproximar mais? Existe uma maneira de chegarmos ainda mais perto do que jamais estivemos? Espero que sim. Há um discurso maravilhoso do Elder Christofferson em que penso com frequência. 3 palavras simples. Venha para Sião, que estão no versículo 71. Venha para Sião. E ele explica nesse discurso como nos tornamos Sião. E ele fala sobre muitas coisas. Uma das coisas sobre as quais ele fala é que o Salvador criticou alguns dos primeiros santos por seus desejos lascivos. Eram pessoas que viviam em um mundo sem televisão, sem filmes, sem internet, em um mundo hoje inundado de imagens e músicas sexualizadas. Será que estamos livres dos desejos luxuriosos e de seus males? Longe de ultrapassar os limites do vestuário recatado ou de nos entregarmos à imoralidade vicária da pornografia, devemos ter fome e sede de justiça. Para chegar a Sião, não é suficiente que você ou eu sejamos um pouco menos iníquos do que os outros. Devemos nos tornar não apenas bons, mas homens e mulheres santos. Relembrando a frase do Elder Neil Maxwell, vamos, de uma vez por todas, estabelecer nossa residência em Sião e abandonar a casa de veraneio na Babilônia. E o restante do discurso é igualmente bom sobre como nos tornamos Sião. E ele diz uma das coisas que você disse anteriormente, Shima, sobre a maneira como interagimos uns com os outros. Ele diz que Sião é Sião,
por causa dos atributos de caráter e da fidelidade de seus cidadãos. Se quisermos estabelecer Sião em nossos lares, ramos, alas e estacas, precisamos nos elevar a esse padrão. Tornamo-nos unidos em um só coração e uma só mente. Tornamo-nos individual e coletivamente um povo santo. Cuidamos dos pobres e necessitados com tal eficácia que eliminamos a pobreza entre nós. Não podemos esperar até que Sião chegue para que essas coisas aconteçam. Sião só virá quando elas acontecerem. Eu tenho uma teoria de estimação que é apenas Henk, capítulo 1, versículo 1. Ninguém deveria ensinar isso. Mas eu me pergunto se dissermos, Senhor, quando você virá novamente? E ele disse, estou esperando por você. O rei não pode vir a menos que haja um reino para onde ir. Então, aqui estamos nós dois, esperando um pelo outro. Bem, assim que ele vier, nós construiremos Sião. E ele está dizendo, não virei até que você construa Sião. Talvez seja por isso que ele diz que ninguém sabe a hora da minha vinda, porque vocês estão demorando muito. Ninguém sabe quando vocês terão Sião construída. Adoro essa ideia de que vamos construir um lugar, como você disse, John, onde tudo será maravilhoso. Nós podemos fazer isso. Podemos começar em nossas casas. Lembro-me de nosso amigo Alex Ball dizendo que no pequeno beco, sem saída em que ele mora, há Sião na maneira como eles interagem uns com os outros e espero que isso se espalhe. Isso é para o Elder Christophers. Venha para Sião. Ele disse, lembro-me da história de uma família vietnamita que fugiu de Saigon em 1975 e acabou morando em uma pequena casa móvel em Provo, Utah. Mais ou menos como a Shima, como uma garota do Irã acabou morando em Provo e aqui está essa família vietnamita. Como estamos em Provo, Utah? Um rapaz da família de refugiados tornou-se o companheiro de ensino familiar de um irmão Johnson, que morava nas proximidades com sua grande família. E o rapaz contou a seguinte história. Certo dia, o irmão Johnson notou que nossa família não tinha mesa na cozinha. Ele apareceu no dia seguinte com uma mesa de aparência estranha, mas muito funcional, que se encaixava perfeitamente na parede do trailer, em frente à pia e aos balcões da cozinha. Digo de aparência estranha porque duas das pernas da mesa combinavam com o tampo e duas não. Além disso, várias cavilhas de madeira ficavam para fora em uma borda da superfície desgastada. Logo, usamos essa mesa exclusiva diariamente para preparar alimentos e fazer algumas refeições rápidas. Ainda fazíamos as refeições em família, sentados no chão, no verdadeiro estilo vietnamita. Certa noite fiquei na porta da frente do irmão Johnson, esperando por ele antes de um compromisso de ensino familiar. Na cozinha próxima, fiquei surpreso ao vê-la. Havia uma mesa praticamente idêntica à que eles haviam dado à minha família. A única diferença era que, enquanto a nossa mesa tinha pinos, a mesa dos Johnson tinha buracos. Percebi então que, vendo nossa necessidade, esse homem caridoso havia cortado sua mesa de cozinha ao meio e construído duas novas pernas para cada metade. Era óbvio que a família Johnson não cabia nesse pequeno móvel. Provavelmente não cabiam confortavelmente ao redor dela quando estava inteira. Ao longo de minha vida, diz o jovem, esse ato de bondade tem sido um poderoso lembrete da verdadeira doação. O profeta Joseph Smith disse que devemos ter a edificação de Sião como nosso maior objetivo. Muito bonito. Acho que é tão bonito porque ele está se doando. Acho que é isso que Sião é. Dar quando é difícil. Não é dar o troco extra no bolso, mas é abrir mão de sua própria mesa para que outra pessoa tenha uma. Uau, isso é lindo. Uma coisa que eu gostaria de destacar, porque é de partir o coração, é o versículo 51 a 53,
que fala sobre aqueles que não reconheceram Jesus Cristo como o Filho de Deus. E então os judeus olharão para mim e dirão: que feridas são estas nas minhas mãos e nos meus pés? Penso no povo judeu vindo a Cristo e reconhecendo-o por quem ele é, o Filho de Deus. E depois chorando e lamentando porque perseguiram seu rei. Há um belo livro chamado O Caso de Cristo, de Leo Strobel. Vocês já leram esse livro? Em que ele descreve um homem chamado Lápides, que cresceu como judeu, seus pais se divorciaram. Ele tem esse tipo de busca espiritual que envolve drogas, música e budismo. Ele disse que aceitou Satanás antes de aceitar Deus. Então ele teve uma experiência incrível em que um amigo cristão lhe mostrou o Antigo Testamento e ele disse: olha, Jesus profetizou para os judeus. E então Lápides lê Isaías 53, alguns versículos que ele deve ter lido. Ele foi desprezado e rejeitado pela humanidade, um homem de sofrimento, familiarizado com a dor. Ele foi tirado da prisão do julgamento. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Por suas feridas fomos curados. Ele foi conduzido como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha diante da tosquia, está em silêncio. Portanto, ele não abriu a boca. E então, Lápides não confia no Antigo Testamento que seu amigo lhe deu. Então, ele pediu à avó e disse: vovó, mande-me uma Bíblia judaica, porque não acredito no que estão me dizendo. Ele a lê e pensa: é a mesma coisa. Há 4 dúzias de previsões, desde Miqueias dizendo que ele é de Belém, e Gênesis, e Jeremias que é traído por prata e salmos. E lemos em Mateus que esse é um evangelho destinado aos judeus. Ele lê: filho de Abraão, filho de Davi. Ele não tinha nem mesmo o livro de Mórmon, que tem muito mais lá também, Lápides. Ele diz que teve que limpar sua vida, porque Deus falou ao seu coração e ele acabou se convertendo ao cristianismo. E ele diz que também se converteu em sua mente porque raciocina. Bem, Jesus poderia ter seguido a profecia de entrar em Jerusalém montado em um jumento porque sabia que isso estava previsto, mas ele não tinha controle sobre o fato de o Sinédrio ter oferecido a Judas 30 moedas de prata para que o traísse. Ou como ele organizou sua ascendência, ou seu método de execução, ou que os soldados apostaram por suas roupas, ou que suas pernas ficaram intactas na cruz. Ele não poderia ter planejado todas essas coisas. Por isso, adoro essa percepção. Será que podemos chegar ao fato de que Jesus é o Cristo mais cedo? E é de partir o coração quando as pessoas não percebem quem ele é e quem ele foi. Sim, isso é absolutamente parte dessa sessão. O pecado pode destruir e fazer com que você fique cego para algo que está bem na sua frente. Isso é difícil. Abinadi teve seu próprio momento de defesa de Cristo quando disse: o que você está ensinando a este povo? E o sacerdote Inico disse: a lei de Moisés. E ele disse: por que você não aguarda? Então ele citou Isaías 53, o que você acabou de citar, que é Mosias 14, em nosso livro de Mórmon. Como você pode ter perdido isso? O versículo 51, Hank, esse versículo que você nos mostrou, o que são essas feridas nas tuas mãos e nos teus pés? Porque estamos ouvindo Zacarias 13, versículo 6. A seção 45 acrescenta: e em teus pés, então ele dirá: aquelas com as quais fui ferido na casa de meus amigos. E então a seção 45 acrescenta mais do que Zacarias 13. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. E isso não está em Zacarias, mas está ali na seção 45. Uma testemunha tão poderosa. Sim, John, eu adoro isso. Eu sou, eu sou, eu sou. Versículo 52, Shima. Estamos chegando ao fim aqui. O que você quer ver? Vamos falar sobre Satanás e sua influência em nossos corações e mentes. Isso é algo que não dizemos com frequência no Follow Him. Vamos falar sobre Satanás. Versículo 55. Diz: Satanás foi preso. Não tinha lugar no coração dos filhos dos homens. Gostaria de pensar qual é o lugar de Satanás em meu coração hoje em dia? Como me sinto na maior parte do tempo? Ele está cheio do amor de Deus ou Satanás está influenciando minha mente e meu coração? E quero refletir sobre essas duas perguntas em ordem. A primeira é:
Deixamos alguma propriedade em nosso coração para Satanás? Porque se tivermos ódio, estaremos permitindo a entrada de Satanás. Sempre tento pensar e perguntar aos meus alunos: temos algum espaço para as pessoas que você se permite odiar, mesmo que sejam pessoas que nos prejudicaram ou, entre aspas, pessoas ruins? Quando sentimos ódio por qualquer pessoa, estamos permitindo a entrada de Satanás em nosso coração, porque Deus não pode tolerar que guardemos ressentimento e ódio. Não podemos amar Jesus de todo o coração e deixar espaço para o ódio. Jesus ama a todos nós. Ele quer que o amemos não com 85% do nosso coração, mas com todo o nosso coração, o que significa que Satanás é expulso. É difícil para alguém como eu, que leciona direito penal, porque sou regularmente confrontado com pessoas que prejudicaram outras de maneiras horríveis e as fizeram sofrer. Até que eu realmente tente lidar com essas questões e, ao mesmo tempo, pensar nos mandamentos de Cristo, de amar aqueles que nos maltratam e perseguem. Sei que você sabe que uma sociedade de Sião não tem espaço para a influência de Satanás. Amar a todos não significa que não deva haver responsabilidade pelas pessoas que cometem crimes, mas não acho que tenhamos a opção de não perdoar nem mesmo aqueles que nos prejudicaram profundamente. Quando fazemos o convênio de perdoar todos os homens, esse é o amor radical e irracional que Jesus Cristo nos convida a ter. É a lei maior, é o Sião, como você estava falando, Hank, a coisa incrivelmente difícil que podemos fazer. Acho que é impossível fazer isso sem a ajuda de hora em hora de Jesus Cristo e sua expiação, porque meus alunos estão sempre me perguntando: como sua mãe perdoa a pessoa que a denunciou? Como sua mãe perdoa a pessoa que a entregou? Como você perdoa as pessoas que o prejudicaram? E eu digo que é impossível, a não ser por Jesus Cristo e pelo poder de sua expiação, e acho que é humanamente impossível perdoar sem ele, pois pensamos que ele é a água viva e que se bebermos dela, nos é dito que nunca mais teremos sede. Como fazemos isso é porque temos que continuar voltando. Assim como acontece com a bebida, não devemos beber uma vez e nunca mais precisar de água. Precisamos de água constantemente. Mas como é belo podermos voltar a Ele com esse poço de sua expiação para nos permitir perdoar e nos livrar do ódio. É assim que perdoamos, é por meio de Jesus Cristo, e não é uma única vez. Acho que isso é conseguido por meio do retorno à fonte do amor e da água viva várias vezes, conforme necessário. Fico feliz que você tenha mencionado a ideia de que Satanás foi amarrado e não tem mais lugar em nosso coração, porque isso me dá outra oportunidade de mencionar esse incrível devocional da Boayu, chamado Dar Todo o Nosso Coração a Cristo. Há uma sessão maravilhosa sobre o coração e você diz que o coração, como órgão, limpa nosso sangue, simbolizando como o Salvador é nossa maior fonte de purificação. E você fala sobre permitir que o Senhor entre em seu coração. Fala sobre essa mulher refugiada que você ajudou a orientar, mesmo em meio a uma gravidez difícil. E fiquei muito emocionado com essa história que você contou, Shima. Recentemente, conversei com uma mulher sobre seu filho que estava envolvido em atividades criminosas graves, causando-lhe grande tristeza. Ela descreveu que estava orando para que Deus ajudasse seu filho. No dia seguinte, ele foi preso e levado a julgamento. A mulher e eu conversamos antes da sentença de seu filho e fiquei inicialmente chocado quando ela me pediu para não orar, para que a juíza lhe desse a sentença mais leve possível, mas sim para que ela lhe desse a sentença que mais o ajudaria a mudar. A mãe descreveu como o fato de ter sido presa abriu o coração de seu filho para o arrependimento. Ele descreveu a cadeia para onde foi levado pela primeira vez como um lugar sagrado por causa da transformação que experimentou lá. E então o Senhor fala sobre cada um de nós. Estamos dispostos a deixar nossos planos e nossos pecados favoritos e entregar a Ele todo nosso coração? Às vezes, Shima, talvez não ter lugar para Satanás em nosso coração possa envolver alguns momentos difíceis, como foi a prisão desse jovem. Talvez não seja tão fácil assim.
Acho que a mudança, para muitas pessoas, acaba sendo uma espécie de responsabilidade e punição. Acho que os presidiários com quem conversei e os prisioneiros, até mesmo libertados, costumam dizer que têm esse momento de vir a Jesus quando estão na cela fria da cadeia, porque isso os ajuda a reconciliar o que aconteceu em suas vidas e a mudar. Já ouvi alguém dizer que algumas crianças são complacentes, outras são aparentemente complacentes, outras são rebeldes, outras são desafiadoras por oposição. Já ouvi isso ser chamado de lei do aprendizado do Senhor. Não sei quem disse isso, quero descobrir. Alguns só aprenderão com as coisas que sofrerem, ou como Adão e Eva, aprenderão por experiência própria? O que você acabou de dizer, Shima. Eles estão na prisão e, tendo esse momento de vir a Jesus, algumas pessoas ouvirão o Evangelho e o aceitarão. Algumas terão de aprender da maneira mais difícil, mas não é maravilhoso que elas aprendam e que Deus esteja em busca incessante de todos? Até mesmo eles podem vir a Ele em uma prisão, como você disse. Parece um belo momento. Shima, onde Satanás está basicamente controlando um coração, roubou um coração, ele é expulso. Ele não tem mais lugar em meu coração. Hank, adoro como você, em um discurso para jovens, fala sobre distinguir seus inimigos de seus amigos. Isso é algo semelhante. De onde veio esse pensamento? É um inimigo ou um amigo que diria esse tipo de coisa? Sim, é assustador ver um adolescente ou mesmo um adulto confundir seus amigos com seus inimigos. Quanto tempo você vai durar na batalha? Se você acha que seus pais são seus inimigos e aquela celebridade é sua amiga ou aquele influenciador é seu amigo, John. Quanto tempo você duraria em uma guerra se achasse que seus inimigos são seus amigos e seus amigos são seus inimigos? Bem, é por isso que eu adoro, como você sabe, Hank, a história de Amalíquia Leonte, porque ele não o ataca com um dardo, uma espada ou uma lança. Ele o ataca com uma bebida refrescante. Sim. E ele o envenena aos poucos. Pode ser uma bebida porque ele confunde um inimigo com um amigo. Sim, cara. Versículo 58. Falando em Satanás, acho que há algo que às vezes esquecemos e que ainda é um mandamento na terra hoje. Diz que a terra lhe será dada por herança, e eles se multiplicarão e se fortalecerão, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação. A parte sobre multiplicar-se e fortalecer-se me faz lembrar do mandamento inicial dado a Adão e Eva para que se multiplicassem e reabastecessem a terra e continuassem a trazer almas para essa experiência mortal. Penso em como estamos lidando com a nossa sociedade atual. As taxas de casamento estão em declínio. Um estudo recente mostrou que 57% dos adultos solteiros não estão mais procurando namorar. Há muita confusão sobre o fato de as mulheres quererem ficar sozinhas e não quererem namorar. Há muitas pessoas que estão rejeitando o casamento e os filhos. E acho que isso é uma manobra de Satanás. É a prosperidade durante toda a história humana e, é claro, durante a época de Jesus, as pessoas se casavam e tinham prosperidade. Pense em todas as parábolas sobre o noivo e a galinha com o frango. Havia tanta beleza em ter essas bênçãos abraâmicas fundamentais cumpridas, ter posteridade, ter fecundidade e semente. Hoje, até mesmo a ciência da felicidade mostra que ter posteridade ainda gira eternamente em torno de nossa posteridade. E quer a tenhamos nesta vida ou na próxima, se não tivermos uma oportunidade nesta vida, esse deve ser o nosso foco. Porque quando nos multiplicamos, nos tornamos mais fortes para Deus, o que às vezes é esquecido hoje em dia. Esse importante mandamento de multiplicar e encher a terra. Ouvi dizer em algum lugar que você pode ter alegria e regozijo em sua posteridade. Há um provérbio que diz que as crianças são como flechas. Feliz é o homem que tem sua aljava cheia delas ou algo assim. Isso é um provérbio ou um salmo ou algo assim. Esse precisa ser nosso objetivo. Em um mundo que está cada vez mais dizendo, não, nada de filhos, você não quer isso. Você não vai ser feliz, não se casem, tenham filhos, sejam livres,
E também é um estratagema de Satanás. Ele quer que sejamos solteiros e não sejamos capazes de ter um corpo e ter filhos, como ele não pode. Ele não pode ter filhos. Ele quer que sejamos infelizes e não possamos ter essas bênçãos de nossa posteridade, que Abraão, Isaque e Jacó ansiavam por essas coisas. Eles imploraram a Deus por essas bênçãos da posteridade, semente sem fim. E para nós, rejeitá-las, sem nem mesmo dar uma chance, é de partir o coração. Shima, antes de deixá-lo ir, tenho uma pergunta. No último ano em que trabalhei com você, você tem algo que acho que muitos de nós queremos, que é ficar genuinamente feliz pelas outras pessoas. Às vezes, queremos ficar felizes por outras pessoas. Certo, John? Estamos muito felizes por você ter recebido essa bênção. Eu mesmo não queria isso. Você tem essa alegria genuína quando outras pessoas têm sucesso. E isso é difícil de conseguir. E depois, ao ouvi-la falar sobre esses detentos que você vê com tanta compaixão, John, você percebeu que isso é tão comum para ela? Eu simplesmente vejo essas pessoas e o sofrimento pelo qual estão passando. Então, como alguém se torna assim, Shima? Como você se tornou alguém que fica genuinamente feliz quando outras pessoas têm sucesso? Porque veja as parábolas. Quando as pessoas são abençoadas, quantas pessoas nas parábolas dizem, bem, como é que elas receberam essa bênção? Trabalhadores na vinha, sim. O livro de Mórmon nos dá esse versículo de Shima. Não me alegro apenas com o meu sucesso, mas vejo o sucesso desses meus irmãos e desmaio. Fico muito feliz por eles. Alma 29. Sim, Shima, para muitos de nós, queremos ser assim e temos de fingir até conseguir. Você é genuinamente assim. Como isso aconteceu? Eu não sei. Definitivamente não sou perfeita em nenhuma das coisas de que você falou. Tento ser, sabe? Quando Satanás coloca aqueles pensamentos invejosos que todos nós temos no início, reconheço que é ele e tento removê-los e tentar ter amor pelas pessoas, principalmente quando se trata dos encarcerados. Na verdade, não me vejo muito diferente deles. Acho que é muito mais fácil para mim sentir essa afinidade com as pessoas que estão presas. Minha mãe estava presa. Lembro-me de quando fui à prisão recentemente e disse: dediquei minha carreira aos detentos dentro da prisão para acabar com o encarceramento em massa. E nunca recebi um aplauso tão completo e total em uma sala como aquela. E eu pensei, somos um só, somos iguais. Porque eu me vejo como um pecador. Eu me vejo como alguém que peca o tempo todo, continuamente, e que precisa da expiação do meu Salvador Jesus Cristo. E acho que, quando me concentro nisso e não deixo que os pensamentos orgulhosos que Satanás pode colocar me façam pensar que sou melhor de alguma forma, porque não estou na prisão, porque não cometi um crime. Se eu conseguir me concentrar nele, é aí que poderei amar essas pessoas. Como meus irmãos e irmãs de verdade, eu realmente sinto isso por eles. Eu sinto. E isso se deve a Jesus Cristo, e somente por meio dele. Pensei em você. Eles receberam a verdade e tomaram o Espírito Santo como guia. Shima, como você gostaria de encerrar o assunto? Que mensagem você tem para quem está ouvindo? Algumas pessoas dizem que Joseph Smith era um charlatão ou um profeta, mas não acho que seja tão simples assim. Acredito que Joseph Smith foi um porta-voz do Senhor, que ele é um profeta escolhido que fez quase mais do que qualquer outro ser humano para aproximar as pessoas de Cristo. Acredito que ele é um profeta de Deus para os últimos dias, um revelador que trouxe um progresso importante para a restauração contínua do Evangelho, inclusive os convênios mais sagrados e o poder do sacerdócio que temos e fazemos no templo. Posso prestar um testemunho pessoal do poder do livro de Mórmon em me aproximar de Jesus Cristo mais do que qualquer outro livro. Também posso reconhecer que Joseph Smith era um homem imperfeito, embora tenha sido escolhido. E há muita coisa que não entendo na história de nossa igreja e na história da relação de Deus com a humanidade. Assim como não entendo como Moisés matou um homem e depois lhe foram revelados os segredos do universo. E eu não entendo como Jacó roubou o direito de primogenitura de Isaque por meio de conspiração com sua mãe, mas ainda assim era um guardião da aliança.
Não entendo como os profetas israelitas acreditam que Deus lhes disse para matar todas as pessoas que não faziam parte da aliança. E não entendo a poligamia. Eu sei que Deus liberta seu povo. E entendo que a expiação de Jesus Cristo é para todos. E sei que Deus quer espalhar a luz e o amor que advém do fato de ser membro desta igreja a todos que têm acesso a ela. Portanto, não vou evitar a história das relações de Deus com homens e mulheres, porque sei que quando mergulho na história com fé e com o Espírito Santo, os frutos serão bons, porque esta é a igreja verdadeira e viva de Deus. Leciono este curso na BYU chamado A Busca da Felicidade, sobre como seguir as leis de Deus traz felicidade individual e social. Projetei esta aula com um público SUD em mente, portanto, este é meu primeiro semestre como professor. Depois de 3 anos de leitura e preparação, por meio de um verdadeiro milagre de registro, tive uma aluna em minha classe chamada Julie. Ela é palestina e cristã. Ela escapou durante a guerra de 7 de outubro por meio de muitos milagres, incluindo o fato de as portas de Israel terem se aberto brevemente para que ela pudesse fazer sua consulta para o passaporte bem a tempo. Ela disse que há 15 pessoas à sua frente na fila tentando obter vistos. Cada um deles foi negado, mas ela conseguiu um visto de 5 anos. Ela nos conta, no primeiro dia de aula, que sua única interação com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, antes de vir para a BYU, no verão passado, foi quando foi apresentada a um missionário. Espero que alguém que esteja assistindo a este vídeo possa relacioná-lo a ela, mas ele estava no centro de Jerusalém há 8 anos e perguntou a ela: "Não posso fazer proselitismo para você, mas em que posso orar por você?" E ela escreveu em seu livro. Ela escreveu: "Eu gostaria de fazer um mestrado em Direito nos Estados Unidos." Aqui está ela agora, 8 anos depois, na Escola de Lei de BYU, obtendo um mestrado em Direito em meio a um grupo de alunos da BYU que estão descaradamente prestando testemunho do Evangelho. Portanto, nesta classe, estou um pouco nervosa porque somos advogados. Vamos fundo, não ignoramos nenhum fato ruim e fazemos um julgamento das testemunhas do livro de Mórmon. Todas as testemunhas do livro de Mórmon acabaram deixando a igreja. 2 voltaram, mas todas elas testemunham que viram o anjo Moroni e que ele lhes mostrou o livro de Mórmon. Elas nunca negam isso até sua morte, e de fato eles são muito claros ao se iluminarem com o Espírito toda vez que têm a oportunidade de testemunhar sobre isso. Certo, depois desse julgamento, estou um pouco preocupado porque estou levantando questões para essa mulher chamada Julie. Ela sabe muito pouco sobre a igreja porque a história da igreja é complicada. Então, de qualquer forma, escrevo para ela depois dessa experiência de aula em que ela atua como advogada entrevistando Oliver Cowdery e estuda todas as evidências, tanto as boas quanto as ruins. Perguntei a ela o que achava. Ela disse: "Essa foi uma experiência muito espiritual. Quando eu estava lendo o material, não queria parar." Ela disse: "É incrível. Ninguém voltaria." Ela está se referindo a Oliver voltando, a menos que tivesse certeza absoluta de que era o lugar certo. Essa percepção foi muito poderosa para mim. Em seguida ela diz, e cito: "Para mim, isso confirma uma coisa. A Igreja SUD é a verdadeira igreja", diz ela, sem citar. E eu estava tremendo ao receber esse e-mail. Quero dizer, como vocês podem imaginar, outro de meus alunos, seu nome é Nefi, ele representou o papel de Oliver Cowdery sem ser solicitado por nada, escreveu para sua família e amigos. Depois dessa experiência, escreveu ele: "Deus usou o tempo que a testemunha passou longe da igreja como um meio poderoso de reafirmar a sanidade, a confiabilidade e o caráter da testemunha. E em nenhum momento eles negaram seu testemunho. E ele diz: na verdade, sou grato por eles terem saído da igreja por causa da forma como passaram o resto da vida provando seu testemunho fora da igreja." Tenho outra aluna que é membro mais recente. Ela nunca leu o livro de Mórmon. Mas depois de fazer e examinar todas essas evidências, ela diz: "Estou inspirada a ler o livro de Mórmon agora." O que isso me diz é que quando lemos diligentemente as revelações e os convênios de Deus com seu povo, que são doutrina e convênios, quando estudamos nossa história, nosso testemunho só se fortalecerá, porque esta é a igreja verdadeira e viva de Cristo. Amém.
Que belo final. Shima, estamos muito felizes por tê-lo convidado a voltar. Obrigado por ter voltado. Muito obrigado. Sou muito grata por ter podido falar sobre doutrina e convênios. Ele realmente tem um lugar especial para mim na obtenção de meu testemunho. Isso é maravilhoso. John, sessão 45. Quando nos aprofundamos nessas sessões, você acha que há algumas frases legais aqui que eu consigo ver, mas então alguém como Shima aparece e diz, não, veja isso. Na verdade, dê uma olhada nisso também. É como ter um guia turístico que tem experiência. Estou fazendo uma tonelada de anotações hoje. Você abençoou minha vida, Shima. Muito obrigado. Às vezes é preciso que um amador dê uma olhada. Vocês são os especialistas. De forma alguma, como descobrimos várias e várias vezes. Sempre, não é mesmo? Sim, é muito humilhante pensar, bem, isso é a outra coisa que eu nunca vi antes. Eu achava que entendia isso. Sim, mas Shima, obrigado por passar seu tempo conosco. Bem, obrigado Ryan por nos permitir roubá-lo por algumas horas. Agradeça a minha bebê Tisa. Ela é a única que realmente vai reclamar disso. Sim, e ela provavelmente está esperando na porta agora mesmo. E eu adoro isso. Assim como deveríamos estar esperando pelo Senhor a sua volta. Com isso, queremos agradecer à professora Shima Baugman por estar conosco hoje. Queremos agradecer à nossa produtora executiva Shannon Sorensen. Sempre agradecemos aos nossos patrocinadores, David e Verla Sorensen, e a cada episódio lembramos de nosso fundador, Steve Sorensen. Ele era genuinamente feliz, como Shima, quando outras pessoas tinham sucesso. Era isso que ele queria. Ele queria ver outras pessoas terem sucesso e se saírem bem. Por isso, sempre nos lembramos de Steve. Esperamos que você se junte a nós na próxima semana. Vamos abordar as próximas sessões de doutrina e convênios sobre o Follow Him. Obrigado por se juntar a nós no episódio de hoje. Você ou alguém que você conhece fala espanhol, português ou francês. Agora você pode assistir e ouvir nosso podcast nesses idiomas. Os links estão na descrição abaixo. As notas e a transcrição do programa de hoje estão em nosso site, followhim.co. Isso é followhim.co. É claro que nada disso poderia acontecer sem a nossa incrível equipe de produção. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nilsson, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amélia Cabuica e Annabelle Sorensen.